E aí, meninos, tudo bem? Estamos de volta, viu, para mais uma aula hoje, né? Que nós treinarmos redação. O Enem está chegando, o vestibular da Federal também, em fevereiro já, a gente pensa que não, já é bem aí. Então, bora lá? Vamos primeiro fazer um repeteco do que a gente viu. A gente, na nossa primeira aula, a gente viu que redação é o ato de se comunicar através de uma escrita. Se eu não sei me comunicar, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se estrubica. Então, quem cabe à comunicação, no caso aí, é o emissor, que tem que saber redigir um bom texto, bem gostoso, para que o leitor leia, entenda esse texto e compreenda. Então, isso é a comunicação. Se não houver isso, não houve comunicação. Depois a gente viu, dentro do processo de comunicação, que o texto é um tecido que a gente vai costurando, que a gente vai amarrando. É uma coxa de retalho, são vários tecidos que a gente vai unindo, vai dando a costura para ficar aquele texto gostoso, compreensível. Posteriormente, na nossa aula número 3, a gente pôde compreender um pouquinho mais dos mecanismos de amarração textual, que para escrever a gente precisa ter alguns elementos muito importantes. Então, se vocês estiverem olhando aí, olha, escrever, a gente viu que não é uma tarefa fácil, ela exige muita prática, exige seriedade e, claro, é um processo reflexivo. E para eu ter esse processo reflexivo, eu preciso de ler, de uma boa leitura, ter um bom embasamento, um bom conhecimento, para eu argumentar, para eu defender minhas ideias. Caso contrário, eu não vou conseguir fazer isso. O texto, para ser texto, tem que ter textualidade e ele implica nessas 4 amigas superpoderosas, que são a unidade, a coerência, a coesão e a clareza. A gente viu que a unidade são ideias direcionadas para o mesmo ponto de vista. Então, se eu vou defender, como a gente falou, que uma mão é boa para uma massagem dentro do processo de fisioterapia, é disso que eu vou falar. Eu não quero colocar informações sobre mão que não tem relevância, porque aí eu vou ter várias ideias, não vou ter essa ligação, aí eu perco a unidade. E hoje a gente vai falar de uma amiguinha também que vai somar com a unidade, que é a nossa querida amiga, que é a coerência, tá certo? Então, primeiro, o que vocês entendem por coerência? O que é coerência no ponto de vista de vocês? O que é ter coerência? Vocês já ouviram falar assim, ai, essa menina conversa com a gente, não tem nem coerência, não tem... Então, a gente já passa a ter uma ideia de quê? Que coerência é lógica, tem que ter sentido. Então, bora dar uma olhada no que é o conceito de coerência? Então, vamos lá. Consiste na interligação das ideias secundárias com a ideia principal, que é a frase núcleo, de maneira clara e lógica, independente de haver o uso explícito de expressão de transição ou palavras de referência. Quando a gente fala de expressão de transição ou palavras de referência, a gente já vai trazer uma outra amiguinha que a gente vai ver posteriormente, tá? Que é a coesão, mas calma lá, vamos hoje falar só da coerência. Então, qual é o conceito mesmo da coerência, bem sintetizado? É uma estruturação lógico-semântica de um texto, lógico que tem que ter coesão, que tem que ter sentido, semântica. Quando eu falo de semântica, está sempre relacionada à questão de sentido. Gente, coerência está ligada à questão do sentido do texto. O que o texto está passando? Qual é a informação que ele está dizendo? Eu estou compreendendo claramente? Isso está bem estruturado? Eu posso ler essa sentença, esse texto, sem ter outras interpretações? Então, isso é muito importante. Ou seja, é uma articulação de ideia que faz com que, numa situação discursiva de palavras e frases, componham um todo significativo para os interlocutores. Quem é esse todo? É o texto. É o texto todo estruturado, com início, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, isso tudo está bem organizado? A pessoa que vai ler esse texto vai compreender? Porque eu sempre penso assim, olha, eu vou dizer, eu vou fazer uma correção, o aluno pega e diz assim, mas professor, eu quis dizer isso. Você quis, mas não disse. Você tem que dizer, no texto você tem que dizer. O teu leitor não vai estar lá para perguntar de ti o que tu quiseste falar e tu não falaste. Então, é simples. Eu tenho que me fazer compreender pelo meu leitor, sem ele ter dúvidas, sem ele querer perguntar o que
isso quer dizer? Então, quando ele diz isso, o que que isso quis dizer? Eu não fui coerente. Eu não soube passar a minha mensagem. Isso é muito importante. Essa coerência, ela é responsável pela construção de sentido, que garante a interpretabilidade do texto, a harmonia dos fatos ou as ideias transmitidas. Então, se tu lê um texto, lê e não compreende nada, não tem coerência. Pode ter certeza disso. Às vezes até um bilhete que você passa para sua mãe, se você não souber escrever com coerência, coitada dela, vai tentar ficar adivinhando o que será que esse menino quis dizer, o que que essa menina quis falar. Então isso é muito importante. Então você tem que saber passar isso de uma forma que teu receptor compreenda. E aí a gente tem um texto aqui para vocês. Vamos dar uma lida nele? Esse texto é do Adenildo Senna, né? Que é um dos autores chaves que a gente está usando. Então observe. Um dos mais belos e importantes patrimônios históricos de Manaus é o Teatro Amazonas. Na época áurea da extração da borracha, a fartura imperava de tal modo que, segundo contam os historiadores, chegava a extravagância de se acender charutos com papel moeda que circulava na época. Manaus era conhecido como a Paris dos trópicos. A priori, dê uma olhada. O texto está perfeito em termos de pontuação, acentuação, ortografia. Ok, não tem problema nenhum. Mas está faltando alguma coisa. O que vocês percebem nesse texto? Em cima vocês já estão vendo que está escrito sem coerência. Mas por que essa criaturinha está sem coerência? Vamos fazer uma interrogação? Leiam o texto, analisem, reflitam, pensem. Não esqueçam que o ato de escrever é um ato de refletir, de pensar, de analisar. Então, por que ele está sem coerência? Qual é o problema dele? Me digam. Vamos lá? Então, vamos dar uma olhadinha novamente, agora nele bem completo, bem estruturado, para nós olharmos o que faltou nessa criatura linda. Então, vejam aí ele completinho agora. Observe uma coisa. Vejam que tem algumas palavrinhas grifadas. Então, dê uma olhada muito bem nessas palavras grifadas, que isso é muito importante para o processo de coerência, tá bom? Vamos lá. O mesmo texto. Conhecer os lugares históricos de Manaus remete-nos a uma longa retrospectiva cultural. Maravilha. Seus prédios de arquitetura colonial e às vezes com elementos da arte nouveau, francês de novo, né, meninos? Refletem o gosto dos antigos barões pelos valores estéticos da Europa do século XIX. Palácio Rio Negro, por exemplo, provoca-nos instantaneamente como se o passado fosse algo vivo em suas estruturas. Uma volta imaginária ao cotidiano dos políticos, intelectuais e militares que administravam a Paris dos trópicos, na época áurea da borracha. Já o Teatro Amazonas, por sua suntuosa, remete-nos à lembrança do tempo em que as peças teatrais retratavam o glamour, o requinte, o poder econômico da burguesia manauara da segunda metade do século XIX. Para se viver um pouco dessa viagem, basta um longo giro pelo centro da cidade de Manaus. Então, vamos voltar lá para o primeiro texto. Como ele está sem coerência. Um dos mais belos e importantes patrimônios históricos de Manaus é o Teatro Amazônia. Puxa, esse texto está falando do Teatro Amazonas, né? Não é isso que vocês entenderam? Eu entendi isso. Na época áurea da extração da borracha, a fartura imperava de tal modo que, segundo contam os historiadores, chegava a extravagância de se acender charuto com papel moeda que circulava na época. Puxa, isso era dentro do Teatro Amazonas? Que interessante! Olha só como dentro do teatro as pessoas faziam isso. Manaus era conhecida como a Paris dos trópicos. Puxa, tudo só por causa do Teatro Amazonas? Será que é isso mesmo que o texto quer falar? Vocês não ficam perdidos ao ler esse texto? Eu fiquei doidinha aqui. Do que essa pessoa está falando? Primeiro ele fala do teatro, depois que queima charuto, depois que era conhecida como a Paris dos trópicos. Olha aí, são 3 ideias que não têm uma ligação entre si. Eu fiquei aqui doidinha, eu digo, meu Deus, eu acho que eu estou sem compreender porque eu acho que eu bati a cabeça. Mas vamos lá, vamos analisar. Primeiro, esse texto ele não tem coerência. Por que ele não tem coerência?
ele não apresenta uma ideia principal, verifica-se a ausência da unidade. Veja que a gente já falou da unidade. Então, vejo que a unidade, ela contribui para a coerência. Se eu não tenho unidade, eu não tenho coerência. Então, lá no texto, a gente tinha 3 ideias independentes, que não estavam ligadas entre si. O coitado do leitor não consegue compreender do que esse escritor está querendo passar através do texto dele. Então, fica uma coisa assim muito perdida. Períodos com uma ideia núcleo independente, ou seja, não tem ligação entre elas, são 3 ideias independentes, uma não está interligada com outra. E claro, gente, e não existe, não tem nenhum período de forma explícita ou implícita que mostre o nexo entre essas ideias e que uma está completando o sentido da outra. São 3 ideias que não se completam. Então, o que acontece aí? Perde-se a coerência. Agora, vamos ver ele com coerência. Como é que ele fica com a coerência? Vamos lá, dar uma olhadinha. Então, aqui o mesmo texto, agora com coerência. Então, vamos dar uma lida. Conhecer os lugares históricos de Manaus remete-nos a uma longa retrospectiva cultural. Pronto, o leitor já sabe do que esse texto vai trabalhar. Ele vai trabalhar sobre o quê? Que eu vou fazer uma viagem histórica a Manaus. Então, isso já fica claro para o meu leitor, coisa que no texto anterior não tinha. Vamos continuando. Seus prédios, prédio de quem? De Manaus. De arquitetura colonial e às vezes com elemento da arte nouveau, refletem o gosto dos antigos barões pelos valores estéticos da arte do século XIX. Olha, ele está falando aqui a arquitetura de Manaus. Se eu estou viajando historicamente em Manaus, então claro que eu vou ver a arquitetura histórica. Então, essa ideia já está ligada com a ideia principal. Vamos continuar. O Palácio Rio Negro, por exemplo, provoca-nos instantaneamente como se o passado fosse algo vivo em suas estruturas, uma volta imaginária ao cotidiano dos políticos, intelectuais, militares que administravam a Paris dos trópicos na época áurea da borracha. Olha, isso acontecia enquanto o Palácio Rio Negro fazia parte daquele passado histórico. Então, há uma ligação dessa ideia com a ideia anterior, que é uma arquitetura colonial, que é uma viagem histórica em relação a Manaus. Então, vejo que essas 3 ideias, a ideia principal, amarra essas outras 2, então elas estão se completando. Posteriormente, ele diz assim, ó, já o Teatro Amazonas, ele deixa de falar do Palácio Rio Negro, ele já passa para um outro ponto histórico. Veja que tem uma ligação. Já o Teatro Amazonas, por sua visão suntuosa, remete-nos à lembrança do tempo em que as peças teatrais retratavam o glamour, o requinte, o poder econômico da burguesia na hora da segunda metade do século XIX. Então, observem, nós temos 4 ideias agora. Primeira, a ideia núcleo, apresentando para o leitor que eu vou fazer uma viagem histórica em relação à minha transição, minha viagem por Manaus. Depois ele me apresenta a arquitetura histórica de Manaus. Ele cita exemplo tanto do Palácio Rio Negro quanto do Teatro Amazonas, como fazendo parte dessa arquitetura histórica. Veja que uma ideia está completando o sentido da outra e fecha. Olha o fechamento com a chave de ouro. Para se viver um pouco dessa viagem, basta um giro pelo centro da cidade de Manaus. Ou da cidade, ele não repete Manaus, mas fica implícito a questão da palavra Manaus. Por que isso, gente? Porque olha só aí, conclusão, retomo o que foi iniciado lá na introdução. Então, sempre vai ter esse casamento entre introdução e conclusão. Veja que minha conclusão me remete ao que eu comecei a falar na minha introdução, com outras palavras. Então, esse texto ficou perfeito, com coerência. Mas aí a gente viu o quê? Primeira coisa, a amarração textual desde a introdução, depois as ideias que vieram vão se interligando ao que está sendo dito na introdução e, posteriormente, a conclusão fecha com chave de ouro. Isso é coerência, é ter lógica, ter sentido e ter a nossa amiga número 1, a unidade. Se eu não tenho unidade,
eu perco a minha coerência. Então, a unidade é muito importante para a coerência. Então, vejo que elas são unidas, ok? Unidade leva a coerência, que depois a gente vai ver que leva a coesão, que depois a gente vai ver que a gente leva a clareza. Então, na próxima aula, vamos falar de uma outra amiguinha. Falamos da unidade, da coerência, vamos falar da coesão. Até a próxima aula. Valeu, hein, meninos?